E acho que o nosso primeiro assunto, né, inclusive, poderia ser o jogo de ontem ali, o jogo entre Palmeiras e Corinthians, um jogo onde Palmeiras foi amplamente superior ao time do Corinthians, bem ao contrário do que foi no final do Campeonato Paulista, né? Bem surpreendente, assim, não tão surpreendente, porque o Palmeiras, em geral, tem sido melhor que o Corinthians nos últimos anos, mas o que a gente viu na final do Paulista foi um Corinthians superior, né? Tirando, inclusive, o Palmeiras do sério, né? Com aquele lance ali do DP no final do jogo, né? Errando aquele pênalti. Tá aí a rodada em andamento aí, né? Tá na tela para vocês. Mas falando do jogo de ontem, Lucas, eu fiquei com a impressão de que o Palmeiras, assim, tocou 2 e poderia ter tocado mais no Corinthians. O Corinthians, no jogo de ontem, não viu a bola, assim, né? Foi bem inferior ao time do Palmeiras. E assim, né? Palmeiras, né? Só para o pessoal aí que gosta de levantar a crise, né? Líder do grupo da Libertadores, líder provisório do Brasileirão, isso que o Palmeiras está numa má fase, né? Pois é. Cara, eu acho que a palavra que define o Corinthians de ontem é um Corinthians totalmente frágil, né? Porque o Corinthians do Campeonato Paulista, o que enfrentou o Palmeiras, era completamente diferente. Era um Corinthians cascudo, que inclusive em momentos do jogo eu achei, cara, pode ficar aqui mais uns 20 minutos que não vai acontecer nada. Né? Mesmo que o Palmeiras continuasse pressionando, né? O Hugo teve uma ótima atuação, mas o que o Corinthians conseguiu fazer defensivamente, né? Foi muito diferente do que a gente viu na partida de ontem. O Corinthians, acho que defensivamente é o setor que mais precisa de atenção, viu? É um setor que mais carece de qualidade, né? E não importa a combinação que utiliza lá atrás, a gente sempre está vendo falhas e falhas que custam jogos, né? E podem custar, já custaram a nossa eliminação na Libertadores e pode custar mais. Sim, sim. O que eu observei do jogo, né? Até não sei se o Arthur também teve a oportunidade de assistir o jogo de ontem, do Palmeiras e Corinthians, Arthur. Mas o que eu observei é que o Palmeiras, ele parece que aparentemente achou uma nova formação jogando com esses 3 zagueiros ali. E assim, nos lances dos gols, né? Era uma sequência de ataques do Palmeiras no lance dos 2 gols. Os 2 gols teve essa coincidência de ter tido um quase gol no lance anterior e o Palmeiras continuar martelando e ir lá e fazer o gol. Então, assim, a pressão tava muito forte. Esse aí, acho que foi o gol do Piquerez, esse aí? Acho que foi, né? Sim, de fora da área. E o outro gol foi do... Como é que é o nome do rapaz? Do Torres, né? Do Martínez, perdão. Confundi o Torres e o Martínez. Do Martínez. Mas foram 2 golaços, né? E o Corinthians sentiu bastante. Claro que o do Piquerez, cara, acho que indefensável, né? Mas sentiu bastante a falta do Hugo Souza também, né? Como goleiro. Embora, assim, não dá para botar a culpa dos gols no Donelli, né, Lucas? Eu não acho que foi culpa do Donelli, né? Até porque, como você falou, né? Nos lances em que o Palmeiras chegava seguidamente, né? Teve o lance do gol do Piquerez. O Donelli tinha acabado de fazer uma grande defesa e depois o Piquerez ali na entrada da área, né? Faz um golaço. E o gol do Martínez, mesma coisa, né? Bola que foi na trave, né? Isso, o do Martínez depois, uma sequência de uma bola bate na trave. E acaba sobrando, né, pro Martínez e aí um golaço mesmo do Martínez, e poderia ter sido muito pior, viu? Porque teve lance do Vitor Roque, teve gol anulado, né? Depois do gol anulado foi o gol do Vitor Roque, né? Então era mais um exemplo dessa intensidade do Palmeiras no ataque e o Corinthians não conseguindo, né, se defender. Sim. E sentiu muito a falta do Garro no jogo, né? O Corinthians aparentemente ficou sem armação de jogo ali e tal. Eu acho que sofre daquele mal que a gente fala, né? Às vezes a gente fala ali, pois é, quando tem Depay, Yuri, Garro, são 3 que não marcam, mas daí sem ter o Garro, botou o Breno Bidon ali no meio para tentar compor, mas daí o Breno Bidon não cria tanto que nem o Garro e também não colaborou tanto na marcação, acaba que a conta acaba não fechando, né? Mas concordo contigo, achei bem frágil o Corinthians nesse jogo. E, Arthur, tu conseguiu ver, Arthur, o jogo ou não? Esse Palmeiras-Corinthians?
Não, eu escutei comentários, eu assisti ali o primeiro gol do Piquerez, mas eu realmente não consegui acompanhar o miolo da partida, eu não vou conseguir comentar assim, né, o quão foi dominante o Palmeiras, né? Eu tive a impressão que o Palmeiras, né, fez os primeiros gols e depois só administrou o resto do jogo, né? Ficou condicionado o jogo, mas ficou meio nisso, né? Eu saí, inclusive, bem no segundo gol do Emiliano Martinez, eu tive que parar de acompanhar, mas eu vou comentar aqui só rapidinho sobre o Corinthians. Cara, assim, a verdade, né, é que o nosso queridíssimo Ramon Dias, eu não sei, assim, eu vindo de longe, os jogos que eu assisto, e boa parte, né, da torcida já tá chiando, a imprensa vem falando, assim, que pelo elenco que o Corinthians tem, o início de ano do Ramon Dias não é muito legal, não, cara, assim, porque, sabe, Sul-Americana, ele não tá poupando o jogador, ele tá indo com o time titular e tá perdendo pro Huracan em casa, gente. Huracan. Não, mais ou menos, cara, tá? Time misto, mais ou menos. Não, tá... não, mas não dá pra perder pro Huracan em casa, cara, não dá. Eu fui pro... Eu ia só falar uma coisa, porque o Thiago citou, né, que a questão ali do Yuri Alberto com o Depay, com o Garro, às vezes não é o Garro, mas é o Coronado, não é o Coronado, é um outro jogador, o Romero, né, o Romero talvez nem tanto, que o Romero já tem mais características defensivas, mas essa formação ela tem que ser revista, e não é só porque tem os 3 jogadores ali que não marcam tanto, é porque os zagueiros, eles são muito ruins, cara. Porque se tivesse alguma consistência defensiva, né, eu acho que até daria para ter um certo equilíbrio, né? Um time que pode até tomar gols, mas também faz. Mas o Corinthians não tem isso, sabe? Então tem que rever tudo. Talvez vai ter que sacrificar uma dessas peças para ter mais uma proteção, porque com esses zagueiros vai ter que ter mais um volante, ou ter mais uma pessoa para marcar ali com eles, né, ajudá-los. Olha, porque eu vou falar, eu acompanhando à distância, eu não sinto assim o Ramon pressionado, assim como o Arthur citou, claro, não tá ali vivendo o dia a dia do clube, né? As notícias mais quentes ali, o hard news do clube. Mas eu acho que o Corinthians, assim, por ter sido campeão paulista, ele ganha um nível de tranquilidade, principalmente por ser em cima do Palmeiras. E a arrancada no Brasileiro, claro, perder um clássico nunca é bom, né? Mas não é uma má arrancada. Eu acho que a Sul-Americana, ela de fato está sendo sacrificada, e eu acho que isso ao longo do ano vai ser benéfico ao Corinthians, e eu falei isso quando a gente fez o tier list. Lembra quando a gente fez o tier list aqui do canal? Eu falei, o Corinthians vai brigar em cima, porque ele já caiu da Libertadores, a Sul-Americana ele não vai dar atenção, e de fato não está dando, e eu acho que no Brasileiro ele vai continuar brigando em cima. Essa derrota para o Palmeiras ontem no caso, expôs fragilidades do time, mas o Corinthians é um time que em casa vai fazer campanha, e tu fazendo campanha em casa no Brasileiro, naturalmente tu vai brigar em cima, e vai incomodar muito o time jogando fora, cara. Não dá para tirar por um clássico, né? Um clássico, tudo pode acontecer, jogando fora de casa, praticamente com torcida única, acho que é a torcida única também lá, né? E isso até era uma outra coisa que eu queria citar, né? Impressionante como o Palmeiras fez uma segunda casa, né? Embora a torcida do Palmeiras mais raiz não abrace, né, a Arena Barueri como a sua segunda casa, eles fizeram uma segunda casa de fato, né? Porque ela tem o aspecto do Allianz quando tu vê o jogo, pelo menos pela TV, né? É um gramado sintético, né? Também como o do Allianz, o mesmo tipo de gramado. A questão das placas de publicidade, inclusive, elas são idênticas às do Allianz, com aquelas placas no meio do campo sendo maiores, que dá aquele ar diferente, semelhante ao do Allianz. E, claro, né, o número de torcedores não é o mesmo, mas mesmo assim põe bastante pressão ali. É uma torcida que fica perto do campo e tal. Não sei, eu acho que esse jogo não dá para balizar o Corinthians para a temporada, assim, e eu não sei, não vejo o Ramon tão pressionado, não. Acho que é um cara que, se eu fosse fazer algumas apostas, assim, de treinadores que terminam um ano no clube, eu acho que o Ramon estaria entre elas. Eu não discordo de você, não. Eu também não acho que ele tá ameaçado, não. Então, enfim, não sei, cara, não sei. Vamos esperar o final do primeiro turno. Tem muita conversa, mas eu não acho que ele tá ameaçado, não. Talvez, então, assim, é porque ainda tá naquele clima do seguinte, né? Assim,
Claro que se fosse um Flamengo da vida, ele já teria caído, né? Eu acho que o Corinthians tem um pouco mais de... Se o lance de ter ganhado o Campeonato Paulista, deu um fôlego, de fato, pro trabalho do Ramon. Mas, assim, cara, se a gente olhar de maneira fria, o Corinthians perdeu, né? Era melhor ele nem ter classificado, né, para pré-Libertadores, porque ele perdeu a vaga na Libertadores, tá? Porque, né, parece que ele tá forçando. Assim, o jogo, eu peguei aqui a comparação dos dois times, o time que jogou contra o Palmeiras e o time que jogou contra o Huracan é muito parecido, assim, sabe? Eu acho que se o Corinthians quer logo deixar a Sul-Americana para lá, ele já poderia parar de escalar tanto os titulares da Sul-Americana mesmo, né? Se o seu objetivo realmente é deixar a Sul-Americana, né? Porque tirando os dois zagueiros que foi diferente, o resto do time é praticamente o time que jogou contra o Palmeiras. Então, se ele quer deixar a Sul-Americana, já deixou isso bem claro, que deixe logo, né? Então, e se não tá deixando, é porque o time não tá conseguindo performar e não tá conseguindo, né, os resultados. Enfim, eu acho que, claro, eu acho que o Ramon Dias não vai cair semana que vem, nem nada do tipo. Mas eu acho que é algo assim, sabe? Daqui a um mês, eu não sei qual vai ser a situação do Ramon Dias, conhecendo o futebol brasileiro e conhecendo, né? Daqui a algum mês, o Corinthians já pode estar praticamente eliminado da Sul-Americana e no meio de tabela do brasileiro. Aí a conversa que a gente está tendo aqui pode mudar. Mas enfim, é isso que eu tenho de contribuição para esse jogo, porque eu também não. O jogo em si eu não pude acompanhar, mas pelo que vi, o Palmeiras ganhou meio que fácil, né? O Corinthians foi uma presa fácil. Foi muito fácil. Teve o lance do terceiro gol ali que o Lucas citou, né? Que foi o gol do Vitor Roque, que era para desencantar e tirar a zica, mas foi pego um impedimento ali meio contestável de um jogador que é questionável, é interpretativo se ele participa ou não da jogada, né? Mas acabou anulando, mas não fez tanta diferença também, né? A questão do terceiro gol ele não faria tanta diferença, mais para questão de saldo mesmo. Mas é isso, cara. Acho que o Palmeiras tá bem, né? Começou bem o Campeonato Brasileiro aí, apesar das contestações ao trabalho, enfim. Eu acho que o Vitor pontuou bem aquela questão da alteração de formação, que ali parece que o Abel conseguiu reencaixar o time. Enfim, né? Tem coisas novas para acontecer no Palmeiras aí para o segundo semestre e a preparação em si para o Mundial, né? O Palmeiras vai para lá disputar esse Mundial. Acho que essa formação com 3 zagueiros aí, com a entrada do Fux no time, a volta do Gustavo Gomes, acho que faz bastante diferença também, né? Tava de fora machucado por um bom tempo e voltando agora vai bem. E tá na imagem aí, acho que foi inclusive pro título da live, né? O troco da torcida do Palmeiras, né? Depois da cabeça de porco na final do Campeonato Paulista, a cabeça de galinha aí que foi jogada no gramado, o troco foi dado à altura, né? Pô, deu saudade de churrasco brasileiro. E o olhinho dela... Cabeça de galinha, Lucas? Qualquer coisa que lembrar churrasco brasileiro, já bateu a nostalgia.